Boa tarde, meninas. Vanessa do Ateliê Bonecas. Tudo bem? Espero que sim. Estou fazendo uma bolsa para uma criança, mas essa aqui é uma bolsinha berço. É uma bolsinha que ela vira um berço e dentro vai a bonequinha, o travesseirinho e o cobertorzinho e mais uma troca de roupa. Eu vou mostrando aqui conforme eu vou desenvolvendo para vocês. Mas primeiro eu fiz o risco da bolsa e fiz um matelacê, eu risquei. O que é o matelacê? É para um estruturador. Então estou usando a manta R1, tá? E o tecido da Branca de Neve 100% algodão, que é o tricoline. Eu risquei na minha régua de 2 em 2 centímetros, então eu risquei na vertical e depois na horizontal. Então ele ficou assim. Agora o que eu faço? Eu venho costurando, é isso que eu ia mostrar para vocês. Primeiro eu costuro toda a volta da minha bolsa, então vamos lá. Eu achei importante porque, opa, desculpa, isso é da forma que eu faço, tá? Cada um tem uma forma de fazer um matelacê. Então eu costuro foi demais, acelerei demais. Eu costuro toda a volta da minha bolsa ou da minha necessaire. Sempre vou, embora tenha aquela cola que não é definitiva, eu uso também, né? A manta R1, ela tem uma suave cola que ao você colocar o ferro sobre o tecido, mais da parte resinada, que tem a parte resinada, que é essa que você coloca o tecido sobre e passa o ferro. Ela dá uma leve selada, dá uma coladinha. E o lado fofinho, né, que dá um aspecto gostoso, fofo mesmo na peça, tá? Então, o que eu vou fazendo? Independente da cola, aquela cola spray, independente também da cola da manta R1 ou R2, a gente tem que fazer uma costura, ou no caso eu tô fazendo um matelacê. Tem gente que faz o quilt, né? Quilt livre, quilt mais elaborado e tal, então vai de gosto. Então eu estou costurando a minha volta e eu vou sempre esticando o meu tecido, vou sempre alinhando ele. Percebam que eu giro o meu tecido, a minha peça, sem tirar a agulha, sem levantar a agulha. Eu levanto só o calcador um pouquinho. A agulha ela fica no tecido, enfiada no tecido. Ó, levanto o calcador, levantei, vira a minha peça. Se eu vejo que não está no ponto do meu risco, eu vou aqui no volante da minha máquina, dou mais um pontinho, um pontinho está bom. Caiu certinho no meu risco, tá? E desço. Às vezes, na sorte, paramos bem sobre o risco, né? Mas às vezes não. Aqui passei um pouquinho da ponta, aí você tira a agulha, coloca ela sobre o último ponto, tá? Dá uns 2 pontinhos e dá um pequeno retrocesso. No meu caso, eu dei um retrocesso aqui, tá? Tem que a gente costurar sobre o risco.
Pronto, cheguei aqui no meu final de toda a volta da minha costura. Algumas pessoas fazem uma tela C e vão deixando várias linhas soltas. Eu com essa linha mesmo, né, eu já vou fazer agora os meus traçados aqui, tanto na diagonal como na vertical, tá? Então eu costuro em cima, porque vai um forro, então não vai aparecer essa costura. Então eu costuro sobre a primeira costura. Agora eu venho já na minha primeira linha aqui. Então eu não paro a máquina, a não ser para virar o tecido, para dar retrocesso, voltar, dar retrocesso e vai pendurando aquele monte de linha, né? Quando você vai ver o trabalho atrás, você não sabe nem por onde começa a tirar as linhas. E pode também enrolar na bobina, né? Ó, tá vendo? Eu vou virando. Então, assim, eu não paro pra começar a costurar no próximo risco. Não paro. Eu paro em cima da costura que eu iniciei em toda a volta. Opa, passei demais. Volto. Como eu disse, essa costura, ela vai das bordas, o forro vai cobrir, né? É embutido. Mas mesmo assim, para facilitar a minha vida, para ser feliz, para não ficar aquele trabalho atrás. Ah, Vanessa, mas não é... Não vai... O forro, ninguém vai ver, gente. Mas não precisa ter aquele emaranhado de linha, né? Pelo amor de Deus. Mesmo porque é uma segurança para sua bobina, para sua máquina. Assim, eu fui habituada nos cursos que eu fiz, ainda faço, quando possível, você vai costurando e vai tirando as linhas, sabe? Quando você termina de costurar, não tem nenhuma linha para contar a história. Eu acabei ficando tão chata nesse aspecto que eu peguei também a mania, aí é a mania de cada um, né? Vamos supor, eu vou trocar a linha da máquina, tanto a de cima como a de baixo, enfim. Essa aqui é uma máquina reta, tá? Ela é bem antiga, mas sou apaixonada por ela. Onde tudo começou. Opa! Onde tudo começou. Tem a caseira também. Mas assim, eu acabei ficando tão assim, enjoada, do meu ponto de vista, e quem me vê também costurando, que até pra quando eu troco a linha da máquina, tanto a da bobina como de cima, eu faço o teste num pedacinho de pano. Faço o teste para ver se não tem nada enrolando, se eu coloquei a bobina certinho, se o ponto tá alinhado. Opa, tá falando demais. Volto. Aí eu costuro no meu paninho, faço esses meus testes, né? E limpo o meu paninho. Tiro toda a linha do meu paninho, porque eu vou ficar usando ele diariamente, sabe? Então, os retalhos que eu corto, as sobras de tecido, eu tenho uma caixa. Na verdade, é uma caixinha de craft. Tá escrito assim: retalhos de tecidos. Para eu fazer meus testes na máquina. Se precisa regular ponto, como tá, no tamanho que eu quero, sabe? Às vezes eu faço um desenho, eu quero ver se dá certo na máquina, se a coordenação motora tá legal. Então, eu tenho esses tique. Sei lá se pode chamar de tique.
E mesmo fazendo isso, tendo essa preocupação com acabamento, com a ponte, né, procurando dentro do possível fazer curso, eu sempre acho que não tá legal, que pode melhorar mais. Por exemplo, uma coisa, eu tô gravando de pedacinho para vocês, mas eu sei que eu tenho que aprender a editar vídeo. Essa é uma deficiência grande que eu tenho. Mas como eu preciso produzir peças, eu preciso fazer... Vamos ser sinceros, né, gente? Pra que ficar de mimimi? Eu preciso de renda pra ontem. YouTube eu sei, ele paga, mas assim, eu tenho que ser constante. Então eu vou fazendo esses vídeos de dicas, postando o que eu tô fazendo, quando vou fragmentando os vídeos, né, de uma boneca que eu for fazer, porque eu não, agora no momento não tem como eu fazer teste de edição, não, parar. Quando falta um pouquinho para chegar na minha outra linha, eu ando com o rolante. Vem aqui no manual mesmo. Então percebam, vocês vão ver. Eu vou até o final. Percebam que eu sobreponho as mãos sobre o tecido. Eu não seguro ele, eu não aperto, eu apenas seguro para girá-lo. Abaixo a minha agulha, eu acerto aqui e vou. Eu estabilizo meu tecido suavemente. Hoje eu estou com o pezinho meio pesado no acelerador da máquina. Falei? Eu não sei. Acho que deve ser por conta de estar de meia. Eu tô com uma meia e uma pantufa. Tá muito frio aqui. Então, assim, eu acabo não tendo, porque eu tô acostumada a costurar com chinelo, às vezes até descalça, né? Tiver muito calor, né? Então, eu acabo perdendo a sensibilidade do pedal da máquina. Então, hoje eu estou de rir. Mas não posso ficar acelerando assim, porque são tudo medidas, né? Porque senão você não consegue controlar o pedal da máquina, você acelera demais e pode sair uma costura torta. Comer um lugar que não era para comer, costurar um lugar que não era para costurar. Com isso, eu vou fazendo todo o meu traçado, vai ficar um quadriculado, vão virar tudo losango. A palavra certa é essa, né? Losango. Vão virar tudo losango sem eu ter que ficar parando, dando retrocesso no começo, retrocesso no final, para cada linha, para cada medida de 2 em 2 centímetros que eu fiz para que o matelassê seja efetuado. Como eu disse anteriormente, você costura sobre
a primeira costura que você estabilizou a manta em toda a volta da sua peça, e depois porque vai o forro, então essa costura aqui nas laterais que forma a bolsa, ela vai ficar embutida, então ninguém vai ver, só que mesmo assim você tem que acompanhar costura sobre costura. Então você a hora que você vai fazer a próxima linha, você tem que costurar em cima daquela outra linha que você costurou, tá? Além de ficar uma costura reforçada, que vão ser várias costuras, mas não como você costura bem certinho, igual assim, se eu passo um ponto, eu levanto o pé da máquina, o calcador, e coloco a agulha justamente naquele ponto onde eu passei, né? Na verdade, eu volto com a agulha. Se eu passei um ponto, eu volto com a agulha. Então, vejam que eu só vou virando o tecido e levanto a agulha para ver se quando eu vejo que eu passei do ponto, literalmente. Aqui já parei certinho. E assim nós vamos criando o nosso losango. Gente, sou péssima em matemática. Eu sabia todos os nomes das aritméticas. Quadrado, círculo, triângulo, tudo bem. Mas aí vem para aquele trapézio. Ah, saiu o trapézio. Losango tá... Estou falando corretamente? Acho que sim. Palavras que não faz parte do nosso cotidiano, sem querer a gente comete erros ortográficos. Tem uma linha aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Ah, vocês estão vendo assim, né? Esse espaço maior de manta. A gente sempre costura, por exemplo, essa bolsa persim. Eu cortei não é aqui que era para descer. Vou descer mais um pouquinho para poder subir. O que eu fiz? Eu peguei meu tecido, eu risquei o molde da bolsa, deixei, como ela faz um sinal de mais, essa bolsa, ela faz literalmente um sinal de mais. Pensa na matemática lá no sinalzinho de mais, é aquele sinal lá que ela faz, ó, depois que você risca. Então, o que eu fiz? Eu deixei as margens de costura, além do que ela já fica, né, devido ao sinal de mais, que aí vai deixar aquele espaço maior. Então, mas assim, nas laterais que eu pude deixar, no caso aqui, estou falando do tricoline, 100% algodão, eu deixei uma margem de um dedo, que dá mais ou menos 1 centímetro de margem de costura. Fora esses cantos aqui que sobram por conta do sinal de mais. E a manta R1 ou R2 que vocês forem usar, vocês nunca cortem no tamanho do tecido 100% algodão, ou outro tecido jeans que vocês queiram. Sempre corta com uma largura de uns 2 dedos, entendeu? Então, por quê? A tendência da cola, juntando com o tecido, tudo, é sempre repuxar um pouquinho. Então, para que o teu trabalho não fique enrugado, para que você tenha uma costura livre que eu digo assim, né? Que você tenha espaço para costurar. Porque você vai fazer várias costuras, independente se é quilt, se é quilt livre, se é desenhos elaborados,
se é uma telacê, se é só uma linha reta que você vai fazer, se é só uma ondulação, e se você vai fazer o contorno dos desenhos, igual aqui. A Branca de Neve, ela tá, a moldura é um espelho. Eu poderia vir fazer tudo em volta aqui, passar toda a costura em volta do rostinho dela, do rostinho não, do espelho, entendeu? Poderia fazer assim, tudo em volta. Ia ser uma telacê também, tá? Mas ia demorar muito, porque tem muitas carinhas aqui. Não é uma lá, outra aqui. Por exemplo, eu tenho um outro painel. Não chega a ser um painel, mas ele é digitalizado. Painel não é não. Ele é digitalizado. Esse aqui não é digitalizado. Tem a Branca de Neve. Linda, linda, linda. Não que esse não seja. Mas lá naquele tecido, ele tem a Branca de Neve, ele tem os bichinhos, tem a árvore, sabe? Tem os anões. Então, assim, conta de uma certa forma a história da Branca de Neve da forma que é mesmo. Aqui só tem, a gente sabe que é a Branca de Neve por conta do desenho, da cor, né, do vestido dela e da maçã. Lá no outro não, lá já tem toda uma história corrida. Então lá vale a pena a gente, onde tem os desenhos dentro de um quadrado, de um círculo, ou um desenho que não esteja dentro de um quadrado, de um círculo, mas que dá para você contornar na costura, compensa porque é um tecido muito bonito, né, digitalizado, e conta toda a historinha. Então você não precisa ficar passando várias costuras sobre ele, porque você vai nos pontos referentes, que você fala assim, olha, nesses pontos que dá para eu contornar o desenho sem sofrer, né? Porque também a gente não precisa costurar sofrendo. Deixa eu olhar aqui, gente, porque chega uma hora que a gente nem sabe onde já costurou por conta das vistas. Eu uso óculos. Só que o meu óculos é aquele que tá assim. Vamos recortar isso aqui. Se não põe, fica ruim. Aí põe, chega uma certa hora que embaça. Tira, você enxerga. Só que aí chega uma hora que você cansa as vistas. tá nessa situação, meu óculos. Acaba até percebendo aonde faltou o traçado na telacê. Aqui eu pego minha régua de 2. A régua de metalacê, a medida dela é diferente da régua de patchwork, tá? Lá tá de 2 em 2 centímetros. Aqui, para eu poder riscar o próximo aqui, ele tá dando 3 centímetros. Então, é com 3 centímetros que eu vou fazer meu próximo risco. Deixa eu ver. É isso mesmo. Entre um risco e o outro, 3 centímetros. Marcar aqui.
mamãe não é régua, querida. É a pecinha que está atrás da régua. Agora, antes de eu dar retrocesso, eu dou uma olhada se eu costurei tudo. Tudinho, para mostrar para vocês como. Aí eu vou recortar. Aqui eu já posso dar retrocesso. E tem. Opa, colocar no. 3 retrocessos, viu, gente? Não mais do que isso. Agora tem a aba. Eu já posso cortar. Ó. Ver se dá pra enxergar. O que tem de linha aqui? Tem uma, que é da bobina. Eu já vou cortar. Uma da bobina. Outra aqui. Essa aqui de cima. De tanta costura, ó, tem 2. Eu puxo ela aqui. Ó, 3. 4 linhas. Esse é o verso da bolsa, tá vendo? Nem nas beiradas não tem nenhuma linha. Aqui é a linha da máquina. Não tem nenhuma linha solta. Eu tirei de toda essa costura que eu fiz do metalacê, eu tirei esse aqui de linha, ó. 3 fiapos de linha, que é da bobina, né? De quando eu comecei a costura. E tá aqui nosso matelacê, que agora virou. A hora que isso aqui é a caneta fantasma, vai apagar com calor, mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então ficou tudo em losango, tá? Agora eu vou fazer a aba da bolsinha. Aqui na aba da bolsinha, percebam que aqui, ó, eu deixo um espaço de dar quase meio centímetro, mas vocês podem deixar 1 centímetro, espaço de sobra de tecido, eu chamo de janelinha. Essa janelinha é por onde a gente vai desvirar essa peça, tá? Então, porque na hora que for fazer o ponto invisível, tem pano a mais para você não sofrer fazer o ponto invisível, tá? Então aí você passa, então vai criar uma janelinha com portinha para você fazer o seu ponto invisível de uma forma muito prática. Nessa janelinha cadê minha caneta fantasma? Minha caneta fantasma vermelha tá longe, vai na rosa. Aqui, ó, eu sempre dou um retrocesso no começo. Aí aqui, ó, fica aberto. Ó. Eu venho costurando, por exemplo, venho costurando até aqui. Só que a Vanessa, ela não começa pelo canto do trabalho. Eu começo pela minha janelinha. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deixa eu apagar a luz da máquina, melhora. Bom, eu não comecei a costurar, então dá pra tirar. Deixa eu dobrar aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma janelinha. Quando eu venho aqui no final dessa janelinha,
ponho meu cocador, coloco a minha agulha, ando 2 pontos e dou retrocesso. Aí eu desço e dou retrocesso. Esse restante aqui é o que eu falo que é a janelinha. Então você fez a portinha da sua janelinha, deixou a janela aberta, sobe com retrocesso e desce com retrocesso. Será que ficou bem explicadinho? Se ficar uma dúvida, vocês colocam aí que eu explico. Vou explicar agora, né? Professora é assim, gente. Eu sou professora, então não só professora de artesanato, mas a minha formação mesmo, eu sou professora do tempo do magistério e pedagoga. Então a gente já mostra no papel. Só um minutinho. Ligar a máquina para não ter barulho. Vou tirar aqui. Vou mudar aqui a câmera do celular. Fica melhor para você visualizar. Ó, peguei uma folha sulfite. Tá? Vou fazer um desenho simbólico. Peguei uma canetinha azul. Fazer um desenho simbólico aqui, um quadrado. Vamos falar de margem de costura. Por todo, vou deixar 1 centímetro de costura. Então, vamos supor que isso aqui é um tecido, tá? Então, vocês visualizam que isso aqui é um tecido. Vou escrever aqui, ó. Tecido. Eu deixei uma margem em verde agora, de 1 centímetro de costura. Essa margem é a minha sobra que eu tenho de margem de costura. Desse 1 centímetro, eu vou riscar o meu trabalho. E deixo 1 centímetro. E deixo 1 centímetro do outro lado, certo? Vocês falar que não tá didático, olha lá, hein? Bom, então, com a minha régua, vou riscar meu trabalho, 1 centímetro, beleza. Então, para cada lado do meu quadrado, acabei fazendo um quadrado, eu deixei margem de centímetro, ó, margem de centímetro, a margem de costura de 1 centímetro. Então, eu deixei aqui, ó, no verde, né? 1 centímetro. Um centímetro. Então, vocês visualizam que esse quadrado é um tecido, tá? Esse papel sulfite é um tecido, não é papel sulfite. Vão ser criança agora. Eu deixo uma margem de costura de 1 centímetro de segurança. Isso me dá segurança para eu poder riscar meu trabalho. Então, eu estou fazendo um quadrado. Tá bom? Esse quadrado, até aí todo mundo entendeu, né? Onde está escrito verde é margem de sobra de tecido, que a gente chama margem de costura, de segurança. E o azul é o meu trabalho, o meu molde, tá? Fiz um molde aqui. E o meu molde, ele precisa desvirar.
ele precisa desvirar, porque ele vai forro, ele tá na manta, toda aquela historinha, né? Então, tem uma vez no forro, uma vez na manta, uma vez no tecido principal. Certo? Então, vou marcar aqui de outra cor para vocês. Então, esse quadrado aqui pode virar uma carteira. Então, vai ser uma vez no tecido principal, uma vez manta, você vai cortar a manta. Se eu deixei uma margem de costura de 1 centímetro no meu tecido, para o meu trabalho, se eu deixei uma margem de costura de 1 centímetro, para minha manta, para alegria de vocês, eu não vou deixar 1 centímetro, não vou deixar 1 centímetro, porque para manta, ela R1 ou R2, ela tem a resina dela e ela puxa o tecido. Vamos marcar de outra cor aqui. Vocês falaram que isso aqui não é didático. Então, para minha manta, eu vou deixar 4 centímetros. Amarelo não pegou legal, né, gente? Para mim, achei que ia vibrar, mas não vibrou, não. Ó, vou deixar 4 centímetros para manta R1 ou R2, tá? Então, eu tenho todo esse espaço, ó, tanto para dentro quanto para fora. Eu tenho todo esse espaço para ter toda uma segurança para o meu tecido não repuxar, por conta das camadas de tecido, por conta da manta R1 ou R2, tá certo? Então, voltamos aqui para o nosso quadrado, que pode virar uma carteira, que já não virou, né? Então, uma vez no tecido, então vou ser legal, vai virar molde, isso aqui já virou. Ó, 18 centímetros médio de largura. Então, vou pôr aqui carteira porque vai virar uma carteira. Ou necessaire, porta-níquel, porta qualquer coisa, porque nesse tamanho cabe até um celular, né, gente? Então, essa carteira, ela mede, ó, já tá passando um molde para vocês. Criei agora um negócio aqui. Ela mede 18 centímetros de largura. Por quanto tem de altura agora? 19 centímetros e meio. Nossa. Essa rua é um silêncio. Quando eu resolvo gravar, passa de tudo. De tudo. Então, pode virar uma bolsinha para criança também, ou para adulto, porque é uma medida legal. Você pode colocar o teu celular, quem usa carteira menorzinha, o porta-cartões, tudo. Gente, já virou uma bolsa, uma carteira. Nossa, muitas possibilidades nessa medida. Ó, 18 centímetros de largura por 19,5 centímetros de altura, certo? Uma margem de costura que eu deixo de sobra de tecido de 1 centímetro. E a manta, que eu falei para vocês, eu deixo uma margem, eu corto uma manta, na verdade, contando da margem do meu trabalho. Para a manta, eu deixo 4 centímetros. Então, ao todo, vamos mudar de cor. Então, ao todo, eu vou separar aqui. Bom, aqui terminou o meu tecido, tá? Então, onde tá roxo, ó, roxo, linha
linha roxa. Aonde tá essa linha roxa aqui, vou até, porque tá escurecendo e eu não tenho. Aonde está a linha roxa é onde terminou meu tecido, tá? Então, da minha linha roxa, onde terminou meu tecido, até no final do meu tecido, aqui ó, tá roxo também. Lembra que eu deixei 1 centímetro de margem de costura para começar a riscar meu molde, né? Então, isso aqui já é meu molde. Então, aonde é roxo é onde é a sobra de tecido. Então, tá. Do meu final do tecido, linha roxa, fim de tecido. Até na outra extremidade, dá 24 centímetros de tecido, ou melhor, 24 centímetros de manta. Então, eu preciso cortar uma manta que meça 24 centímetros de largura. Eu preciso cortar uma manta R1 ou R2 de 24 centímetros de largura por 19 centímetros. Não, aqui eu tô pegando já a margem, né? Desculpa, pegando a margem de costura por 21,5 de altura por 21,5 centímetros de altura. Então, gente, é o seguinte, ó, 1 centímetro. Então, o que acontece aqui? Uma vez o tecido principal, então vamos recapitular a aula. Eu posso pegar, na verdade, essa medida, 24 centímetros por 24 centímetros de largura por 21,5 centímetros de altura, então 24 por 21,5, eu posso pegar de manta, R1 ou R2, e de tecido principal e o forro. Então, vai ficar assim. Deixa eu pôr aqui, uma vez o forro. Uma vez o forro. Agora eu vou colocar em verde aqui para vocês. Eu vou fazer assim, ó. Fazer uma chave. Dentro dessa chave vai ficar assim. A medida 24 centímetros por 21,5 altura. Então, eu vou cortar. Um pedaço de uma vez no tecido principal de 24 por 21,5. Uma vez a manta R1 ou R2, medindo 24 por 21,5. E uma vez o forro, medindo 24 por 21,5. O que acontece? Aí, aqui, eu já risquei meu trabalho. Não já? Onde é azul aqui, ó. O meu quadrado, que é uma carteira, pode virar uma bolsa, infinitas possibilidades. Ela já tem uma medida, que é, ó, onde tá em azul, minha carteira. Ou versus bolsa. Então, eu tenho uma bolsa de 18 centímetros de largura por 19,5 centímetros de altura. Eu vou precisar de material para confeccionar essa carteira ou essa bolsa de uma metragem de tecido principal de manta e de forro, um de cada, de 24 centímetros de largura por 21,5 de altura, tá? Então,
é isso que eu queria explicar para vocês. Creio que ficou bem didático. Se não ficou didático, vocês me puxam a orelha, tá? Se ficou bagunçado, ó. Então, essas medidas vão estar aí no vídeo para vocês. Eu tiro foto, também posto aí, que aí eu quero fazer um desafio para mim e para vocês. O que nós vamos fazer com essas medidas que eu passei? Quem aí desafia, né, fazer uma bolsa, uma nécessaire, sei lá, virar um porta alguma coisa, será que dá para virar uma boneca? Será que dá para virar, enfim, será que dá para fazer uma costura criativa de patchwork usando essas medidas? Então, o artesanato é isso, gente. É infinitas possibilidades, oportunidades de criar na hora, né? Então, já falei para vocês sobre tudo essa margem, né? Esse aqui é o roxo, é o final do tecido, quanto que eu deixo de espaço de manta. Então, eu creio que deu para entender. Voltar para minha costura. Guardar minhas canetinhas. Professor, olha, por mais que não tá na sala de aula, se ele não tiver um kit de lápis de cor de canetinha em casa, não é fazendo propaganda, mas assim, eu sou apaixonada por aquele humorista Diogo Almeida, né? Savana pedagógica, porque, gente, é a realidade do professor quem já deu aula. Eu já dei aula, então eu sei da realidade de uma sala de aula, gente. É bem aquilo que ele fala mesmo. E ser casado com o professor é também aquela realidade lá. Ele não falou nada que não seja verdade. Vamos voltar aqui para nossa costura. Ah, eu não falei da janelinha, né? Olha aí. Não falei da janelinha. Bom, tudo isso para criar. Eu fiquei tão empolgada dando aula, quando eu vi que criei um molde, esqueci da janelinha. Vamos pegar outra caneta aqui. Vou pegar marrom. A janelinha. Tudo começou por conta da janelinha. Bom, vamos virar o celular novamente. Bom, vocês estão aqui com o molde de vocês, bonitinho, certo? Medindo 18 centímetros de largura por 19,5 de altura, certo? Deixa eu pôr aqui. Então, é o seguinte, depois que eu peguei uma vez o tecido, a manta e o forro nas medidas que já estão aqui, senão vai ficar muito repetitivo, o que eu vou fazer? Fiz o metamatelace, eu fiz o kit livre, eu só fiz bolinha, ou passei uma costura reta, não interessa. Agora, o que eu vou fazer? Quando o forro tiver tudo certinho, tudo pronto, que eu falei da janelinha, o que eu vou fazer? Essa peça precisa nascer, né? Todo mundo fala que é um parto, desvirar necessaire, desvirar a bolsa por conta das camadas de tecido, manta, esse tipo de coisa. Então, essa bolsa precisa nascer. Ou essa carteira, seja lá o que ela vai virar daqui depois. Não vou falar daqui a pouco não tem como. Então, que eu venho... Gente, minha canetinha vermelha, onde está? Ó, eu venho, eu não vou colocar a caneta vermelha em cima do risco, porque senão é capaz de não aparecer no vídeo, tá? Eu venho então, mas a caneta vermelha simboliza, imagina, criação aí pedagógica na mente. Meu povo, criançada, jovens, adultos. Então, a caneta da tia, imagine que ela é uma máquina de costura. Então, eu venho costurando. Pronto. Venho costurando aqui.
onde está em vermelho é onde a tia veio costurando, certo? Vou fazer um vermelho legal aqui, um pontilhado melhor. Pronto. Então, o povo enxerga. Então, onde está esse risco, esses pontilhados maiores que eu fiz, é a minha máquina de costura, que no caso eu vou costurar na linha azul, tá? Chego aqui, eu paro, dou retrocesso, eu dou retrocesso no começo da minha costura, dou retrocesso no começo da minha costura, ó, bolinha, retrocesso. Como eu vou deixar uma parte aberta, minha janelinha, então eu vou parar minha máquina aqui e vou dar retrocesso, para que essa costura não abra nem no começo e nem no final. É aqui, nesse exato momento, que nasce a abençoada janelinha marrom. Aqui nasce a janelinha. Vou fazer um espaço aqui, pintar para aparecer no vídeo. É aqui que nasce a nossa janelinha. Até no final de 1 centímetro de coisa. Aí eu quero deixar para virar essa bolsa de 18 centímetros por 19, ela precisa de um espaço legal para desvirar, tá? É que eu não fiz a metragem aqui, mas aí vocês fazem aí. Então, o que eu faço? Eu posso deixar esse espaço aqui para desvirar, só que eu tenho que ter uma costura aqui. Eu tenho que ter uma costura aqui. Então, a tia vai deixar esse espaço aberto. Ribeirão Preto, hein? Aberto. Deixar aberto e venho do retrocesso aqui, esse pedacinho aqui do retrocesso, venho com a costura e termino com retrocesso. É aqui, nesse abençoado aqui, esse espaço que nasce a janelinha. Por que janelinha? Agora vamos lá. Vou pegar uma rosa agora. É aqui que eu falei para vocês que eu começo a minha costura. Eu não começo a minha costura pelo canto do meu trabalho, seja boneca, seja o que eu vou fazer. Eu começo pela minha janelinha. Eu dou retrocesso em cima do meu risco, da minha janelinha, dou retrocesso, venho com a costura, dou retrocesso em cima do meu risco azul, que é o molde já, dou retrocesso e venho costurando. Então, onde é cor de rosa, é aonde eu venho costurando, que é em cima do meu risco. Eu tô só dando um lúdico aqui para vocês entenderem o que é essa janelinha que eu falo. Porque essa janelinha, na hora que essa bolsa tem que nascer, eu tenho que fazer o ponto invisível ou passar na máquina. Então, se eu cortar rente ao meu risco, ao meu molde, o meu trabalho, como que eu fecho? A manta vai aparecer, o tecido vai desfiar. Então, o que você faz? Agora, não é essa tesoura. Gente, tesoura aqui é uma situação. Tesoura que corta, não estava preparada para dar aula. Tesoura que corta tecido, não corta papel, tá? Eu ia fazer uma coisa errada, mas não vou fazer não. Senão não fica nada pedagógico. Vamos pegar a tesoura de papel. Embora minha tesoura de papel está horrível, mas vamos lá. Vamos fazer, já que virou aula, vamos lá. Então, eu dou um pique aqui. Dou um pique aqui. Dou um pique aqui. Tô falando que minha tesoura de papel está horrível. Ó. Então, eu já dobrei aqui o meu tecido. Dobrei o meu tecido. Passei a ferro. Então, imagina que já é meu trabalho. Certo? Ó.
Imagine que já seja o meu trabalho. Eu já fiz a dobra do meu tecido e ficou esse espaço aqui, tanto de manta, como de forro, como de tecido principal. Então, na hora que eu termino a costura, eu deixo essa janelinha aqui, ó. Deixo essa janelinha. Porque a hora que eu terminar, eu dobro ela, passo a ferro. Vão juntar todas as camadas para você fazer o ponto invisível. Conclusão da ópera, fica tudo alinhado. Ó. O jeito que está no papel é o jeito que fica no tecido, tá? Se fazer dessa forma aqui, deixando essa janelinha. Que a hora que fica todo o seu tecido aqui, depois que você fez todo o seu trabalho, você vem com a tesoura, deixando a margem de costura, né? E você não vai cortar rente, você vai cortar com espaço de 1 centímetro. O mesmo 1 centímetro que você deixou de margem de costura, você pode até, quem está iniciando agora, desenhou o seu molde, né? Ou pegou o molde de uma artesã aí, de uma costureira, seja do que for. Então você já coloca o seu molde sobre e já marca 1 centímetro de segurança. Se você se sente muito insegura para 1 centímetro, pode deixar 1,5 centímetros, pode deixar 2. Gente, aprendizagem são todos os dias. Então isso aqui eu tô dando uma ideia, mas quando eu iniciei eu deixava quase 3 centímetros de margem de costura para ter espaço mesmo, porque tem artesãs que falam assim, pode cortar rente a costura, que não vai estourar. Isso a gente não pode generalizar, porque eu sou bonequeira, tá? Eu tenho que encher essas bonecas com plumante siliconizado. Se eu cortar rente a costura do molde da minha boneca, a hora que eu fazer pressão, força com o enchedor, essa costura vai romper, ela vai estourar. Tecido jogado fora, tempo jogado fora. Tecido e tempo são dinheiro. Então não dá. Então, assim, para quem é iniciante, então vamos falar para os iniciantes, deixa 2 centímetros, ó, 2 centímetros de espaço do seu molde para você costurar com tranquilidade e ter corte com tranquilidade. Porque aí você vem com a sua tesourinha, depois que você fez seu trabalho, e corta aqui com 2 centímetros. Cortou com 2 centímetros, tá tudo bonito, tudo bonitinho, se sente segura? Vem aqui, ó, marca 1 centímetro e faz outro, e refila, faz outro corte, tá? Então, assim, o risco de você errar na costura e no corte, 90%, né? Porque os outros 10% na costura tudo acontece. Na costura tudo acontece. Quem já é famoso, quem está no meio do caminho, quem está iniciando, quem tem medo da máquina. Então, a gente não pode denegrir o trabalho de um para o outro, porque ninguém é igual, cada um fala de uma forma. Eu posso estar pensando que eu estou sendo clara, quem vai assistir esse vídeo fala assim, não entendi nada, né? Mas eu tentei ser assim, passar a melhor explicação da janelinha, que acabou virando um molde que depois nós vamos fazer e ver o que acontece. O que vai dar. Vamos voltar agora vou voltar para a costura, mas gente, terminar aqui. Eu nem sei se esse vídeo vai carregar. Acho que eu vou parar ele aqui que já deu, vai dar 1 hora de vídeo. Então eu vou pará-lo aqui e já volto com o vídeo parte 2.